estudantes da Venezuela. Eles deixaram aqui conosco um documento que eles trouxeram e que nós pedimos então à comissão para socializar a todos os deputados, que quem tiver interesse de fazer a leitura dos documentos que aqui eles entregaram formalmente à comissão, ao presidente da comissão, com a presença de demais parlamentares que estavam no ato. Passo agora a palavra ao senhor Igor Fuser, que tem 15 minutos para a sua exposição. Bom dia a todos os presentes. Quero agradecer aqui o convite, essa oportunidade de, enfim, debater, né, esse assunto tão importante no nosso contexto latino-americano, né? Como o tempo é curto, né, vamos direto ao ponto, né? É importante a gente, antes de mais nada, ter uma ideia de qual a realidade que a gente está debatendo. Quer dizer, que Venezuela é essa, né, que está despertando aqui a nossa atenção. A Venezuela é um país que, desde 1999, vem passando por um imenso processo de transformação. Durante o governo do Hugo Chávez, né, continuado pelo atual governo do presidente Nicolás Maduro, a Venezuela reduziu os seus índices de pobreza, que eram de 60% por ocasião da posse do Chávez na presidente, para o índice atual de 26%. A pobreza na Venezuela foi reduzida a menos da metade. Eu, como jornalista, estive na Venezuela várias vezes na década de 90, trabalhando para veículos da grande imprensa brasileira, e voltei à Venezuela recentemente, em 2012, na época em que o Chávez foi eleito pela última vez, antes de adoecer e mais tarde falecer. A diferença é brutal, né, entre o país completamente deteriorado em todos os sentidos, materiais, políticos, espirituais, que eu vi na década de 90, e a Venezuela atual, né? Nós estamos falando de um país, senhoras e senhores, um país onde não se vê nas ruas crianças em qualquer situação negativa. Eu passei um mês na Venezuela, em 2012, não vi uma única criança pedindo esmola, não vi uma única criança consumindo drogas ou ao abandono, ao relento na rua, né? Vi pessoas dormindo na rua numa quantidade ínfima, né? Nada que se compare ao que a gente vê, por exemplo, em São Paulo, nada que se compare sequer ao que a gente vê em grandes capitais do primeiro mundo, como Nova York, como Paris. Então, os sinais da transformação positiva que está em curso na Venezuela são enormes, né? É importante dizer isso porque a imagem que é vendida, que é veiculada sobre a Venezuela pela mídia, é de um país em colapso, um país, enfim, um país que não se sustenta, né? Essa é uma imagem completamente falsa, né? A Venezuela enfrenta índices de escassez, né? Quer dizer, as dificuldades da economia venezuelana são conhecidas de todos. Agora, é necessário que se tenha uma dimensão real dessas dificuldades, né? Quer dizer, fala-se, né, a mídia toda veicula um índice de escassez de 28%. Né? Isso significa que em cada 10 produtos, 3 produtos não são, em cada 10 produtos, 3 estão em falta no varejo, né? Isso, evidentemente, significa um desconforto à população, mas não significa fome. Que nós, né, temos ainda no Brasil, já passamos por situações muito mais graves, né? Não significa uma catástrofe social, como é veiculado pela mídia, né? Com base na experiência nossa de Brasil, não podemos esquecer de que ponto de vista nós estamos olhando a Venezuela, né? Nós, com as condições sociais que nós temos no Brasil, eu olhando como brasileiro o que ocorre na Venezuela, eu digo que é muito melhor, é preferível que existam filas
apesar do desconforto das filas, mas que as pessoas consigam levar para os seus lares aquilo de que necessitam de essencial, do que a situação que nós temos na maior parte dos países do mundo, inclusive no Brasil, né, onde não existem filas, né, porém faltam produtos essenciais para grande parte da população, simplesmente porque as pessoas não têm dinheiro para comprar aquilo de que necessitam. Né? Nesse tempo curto, eu acho importante mencionar aqui alguns mitos que precisam ser desmontados, desconstruídos. Primeiro, de que o chavismo dividiu a Venezuela. Ora, a Venezuela é um país dividido desde que ela existe. Né? Um país cuja riqueza petroleira permitiria proporcionar aos venezuelanos um dos níveis de vida mais altos do mundo, né? No entanto, um país que chega ao final do século XX, do século passado, com a maior parte da sua população na pobreza e grande parte na miséria, enquanto uma pequena minoria vive com uma vida de privilégios, de luxo. Né? Eu estava vindo para cá do aeroporto, eu placa o Clube de Golfe de Brasília. Né? Algumas pessoas jogam golfe em Brasília. Eu vi na Venezuela, no bairro dos ricos, casas particulares com o seu próprio campo de golfe. Os ricos na Venezuela têm campo de golfe dentro das suas casas. Uma coisa escandalosa, até mesmo para nós brasileiros, acostumados com a grotesca desigualdade social que existe no nosso país. Enquanto a maior parte, né, dos moradores das grandes cidades, né, ainda, infelizmente, vivendo em favelas. Né? Favelas que, graças a Deus, têm diminuído. Opa! Alô, agora sim. Né? Venezuela é um país onde, enfim, entre outros programas sociais, existe a Missão Vivienda, que nos últimos 3 anos já entregou 600 mil moradias populares de qualidade à população desfavorecida. Nos próximos 2 anos, a meta é atingir 2 milhões de moradias de qualidade. Eu tive a oportunidade de visitar algumas dessas casas populares entregues na Venezuela. Né? Em relação aos conflitos políticos, né, é importante, em primeiro lugar, desmistificar a motivação desses opositores que se lançaram às ruas pela derrubada do governo do Maduro. O governo do Maduro, como sabemos, foi legitimamente eleito. Eleições reconhecidas internacionalmente, acompanhadas por observadores. No entanto, a oposição não reconhece. Né? Os setores da oposição, os setores radicais da oposição não reconhecem. Né? Lançaram esse projeto chamado La Salida. La Salida nada mais é do que uma proposta insurrecional, uma insurreição contra o governo venezuelano. Né? Eu não tenho nada contra insurreições quando se trata de ditaduras. Agora, a Venezuela é uma democracia. É um país que, desde 1999, realizou nada menos que 19 eleições em âmbito nacional. Essas 19 eleições, 18 foram vencidas pelas forças do chavismo. Uma delas, uma consulta constitucional, foi vencida pela oposição. Todas elas com a presença de observadores internacionais das mais diferentes tendências políticas, entre eles o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Segundo Jimmy Carter, o sistema eleitoral da Venezuela é o melhor do mundo. Então, não há nenhuma justificativa para que se lance um apelo à insurreição na Venezuela. Um país que tem canais constitucionais, né, normais, para que as divergências existentes na sociedade venezuelana sejam discutidas. Né? No entanto, esse setor lançou uma campanha de violência, uma campanha que resultou até agora em 42 mortes. Né? Essas 42 mortes, né, é importante a gente olhar, porque a crer na versão que a imprensa veicula, né, sobre o conflito na Venezuela, dá a impressão que são pessoas que foram mortas em atos de repressão do governo venezuelano. Né? Agora, vamos olhar
né, o que são essas 42 mortes, 3/4 desses mortos são integrantes das forças de segurança, né, ou partidários do governo, né, a maioria deles atingidos por franco-atiradores quando tentavam desarmar os bloqueios, as barricadas que são colocadas nas ruas. Né. 22 desses mortos por armas de fogo que não são utilizadas pelas forças policiais. Então, 6 dessas mortes são pessoas que foram vítimas de uma das formas mais cruéis que já foram criadas de violência política, que é o hábito inventado na Venezuela por esses setores da oposição radical de colocar arame farpado atravessando a rua de um poste ao outro, a uma altura de 1,20 m. Por que essa altura? Porque essa é a altura que permite atingir os motociclistas exatamente no pescoço. Né? E existe por uma questão cultural na Venezuela, as motocicletas, quem anda de motocicleta em geral, são jovens das classes populares e que apoiam maciçamente o governo chavista na Venezuela. Morreram 4 motociclistas dessa maneira, com arame farpado no pescoço, e outros 2 morreram por manchas de óleo que são colocadas na rua com a mesma finalidade. Né? As mortes causadas pela repressão se contabilizam em 6. Né? Ninguém nega a ocorrência de abuso das forças policiais. Esses abusos estão sendo investigados pela polícia. Né? Há um total de 180 investigações abertas na justiça venezuelana por esses abusos. 12 membros das forças de segurança da Venezuela estão presos e processados por atos de violência cometidos contra manifestantes. Né? Há prisões. Mas também é importante deixar claro que a grande maioria das pessoas detidas pela polícia venezuelana já foi solta. Existem 213 presos. Todos esses presos, existem contra eles evidências de envolvimento em atos de violência. A violência é a marca desses protestos. São protestos que se voltam contra todo tipo de patrimônio público, contra universidades. Houve uma universidade foi queimada na Venezuela, estações de metrô, postos do serviço de abastecimento público, de distribuição de alimentos, instituições da PDVSA, que é a Companhia de Petróleo Venezuelano, repartições públicas. A sede do Ministério Público na Venezuela foi queimada no dia em fevereiro, que marca o início dessa ofensiva da oposição. Nós, aqui na história do Brasil, jamais tivemos atos de violência política como esses que estão ocorrendo na Venezuela. Nunca nós tivemos no Brasil algo que se compare ao incêndio da sede do Ministério Público na capital da República. Né? E isso ocorre diariamente na Venezuela. Sabotagem às instalações elétricas, ataques a todo tipo de repartições públicas, ataque a instalações do metrô. Há coisa de um mês atrás, atacaram uma repartição pública no centro de Caracas. Nessa repartição havia uma creche onde os funcionários deixam os seus filhos. Essa creche foi incendiada com as crianças dentro. Né? Por sorte, ninguém se machucou, os bombeiros chegaram a tempo. Esse é o grau de violência, né, dessa campanha chamada de La Salida. Eu, como brasileiro, fico espantado. Eu tenho orgulho, e tenho idade para isso, de ter participado da luta contra a ditadura brasileira no final dos anos 70, início dos anos 80. Nós, quando lutávamos contra a ditadura, evidentemente nós éramos contra tudo que fosse associado à ditadura. Porém, nunca passou pela nossa cabeça, nós estudantes do movimento estudantil antiditatorial no Brasil, nunca imaginamos algo do tipo como atacar uma estação de metrô em São Paulo, porque afinal de contas foi a ditadura que fez o metrô em São Paulo. Nunca passou pela nossa cabeça atacar uma escola, atacar um posto de saúde, como tantos postos de saúde foram atacados nessas últimas semanas na Venezuela. Então, se a gente olha, na realidade, as cifras do que está acontecendo na Venezuela, a gente conclui
a gente conclui que há uma atitude do governo até mesmo condescendente diante da dimensão do desafio violento que está colocado. Se a gente olha a experiência de outros países, olhemos, por exemplo, para a França, um país que é considerado um paradigma de civilização. A França viveu problemas sérios em 2005, na sua periferia, quando setores de bairros pobres, de população imigrante, se rebelaram contra a ordem instituída na França, contra o governo. Qual foi a resposta do governo francês? Estado de exceção. Estado de exceção que durou meses na França até que esses distúrbios tivessem sido debelados. A Venezuela não está sob estado de exceção. Na Venezuela vigoram as garantias constitucionais. Os protestos pacíficos não são reprimidos quando são pacíficos. Quando são violentos, ocorre algo similar ao que ocorre no Brasil quando os black blocs entram em ação, né, quebrando tudo, né? Então é necessário a gente olhar para o que ocorre na Venezuela, passando além da campanha de desinformação que é levada a cabo pelos meios de comunicação. Né? Meios de comunicação que manipulam escandalosamente os fatos. Meios de comunicação que apresentam apenas a versão da oposição venezuelana, né, sem apresentar a versão do outro lado, né, a versão do governo, a versão oficial. Né. Vende-se a ideia, por exemplo, de que são os estudantes da Venezuela que estão contra o governo. Ora, se os estudantes da Venezuela estivessem contra o governo já teria caído. A Venezuela, graças às políticas sociais do governo Chávez, hoje é o país do mundo que tem a maior parcela da sua população estudando em todos os níveis de ensino. 1 em cada 3 venezuelanos está estudando alguma coisa. Desde o adulto que interrompeu seus estudos e que retomou, né, até o jovem que teve acesso à universidade, que em grande parte dos casos é a primeira pessoa da sua família a poder cursar a universidade. Venezuela tem 2,5 milhões de estudantes universitários, num país de 28, 29 milhões de habitantes. Uma proporção enorme, muito maior do que a do Brasil, que já tem uma proporção razoável de universitários. Né? Se esses estudantes todos estivessem contra o governo, esse governo já teria caído. Se os jovens estivessem contra o governo, esse governo já teria caído, porque a parcela da população venezuelana de menos de 30 anos de idade é de mais de 2/3 da população. Né? Então não são os estudantes. Há uma parcela dos estudantes, né, que são justamente os estudantes das classes mais favorecidas, os estudantes das famílias melhor do ponto de vista econômico, da classe média alta, que tem acesso às universidades de elite, né, algo semelhante ao que ocorre no Brasil. Né, na verdade, pior do que ocorre no Brasil. Né, apesar de tudo o que se fala da Venezuela, da Revolução Bolivariana, a Venezuela não aplicou a política de cotas, né, implementada nas universidades federais brasileiras. Né, isso mantém as universidades de excelência tradicionais da Venezuela como um reduto das classes mais favorecidas. E são essas classes mais favorecidas que se insurgem contra o processo de mudanças na Venezuela. Se insurgem contra esse enorme processo de redistribuição da riqueza, da renda petroleira e de redistribuição do poder político na Venezuela. Quer dizer, aquelas classes favorecidas que sempre se beneficiaram da renda petroleira, que sempre monopolizaram a cena política, né, e que hoje se sentem deslocados pelo acesso da grande massa, da grande maioria desprivilegiada da Venezuela, né, tanto no campo econômico quanto no campo político. Quer dizer, esse pano de fundo que a gente precisa levar em conta, né, quando a gente olha para o que ocorre na Venezuela. Com esse pano de fundo, a gente pode ter um olhar mais objetivo
e mais crítico sobre certos problemas que são apresentados de uma forma deformada ou de uma forma exagerada pela mídia, né? Olhemos, por exemplo, a questão da segurança pública. Ninguém nega, e o governo venezuelano é o primeiro a admitir, que há um problema sério de segurança pública na Venezuela. Índices muito altos de criminalidade, de mortes decorrentes da criminalidade e assim por diante, né? No entanto, a Venezuela é apresentada como sendo um caso, uma aberração no contexto latino-americano e mundial. Outros países da América Latina que têm índices de violência tão altos ou até maiores do que os da Venezuela não são tratados no Brasil como objeto de uma preocupação especial. Olhemos, por exemplo, para o que ocorre no México, um país em que uma boa parte do território vive atualmente uma situação de virtual guerra civil, onde o governo não se mostra capaz de controlar os cartéis da droga, sobretudo no norte dos Estados Unidos. Olhemos a situação da Colômbia, né, onde além do problema das guerrilhas, que hoje está em processo de negociação, quer dizer, há um índice altíssimo de criminalidade e de violência política, sobretudo contra líderes sociais, sindicalistas, advogados, jornalistas e assim por diante. Não se fala da Colômbia. Além do próprio Brasil também não é um país em condições de dar lições a ninguém, né, no que diz respeito ao problema da segurança pública, da criminalidade, né. Na realidade, o que ocorre na Venezuela é algo que nós conhecemos muito bem no Brasil, né. A gente está descobrindo dolorosamente, pela nossa própria experiência, que a melhoria das condições sociais das massas desfavorecidas, que a isso não corresponde automaticamente uma diminuição da criminalidade. É o que ocorre na Venezuela. A pobreza diminuiu, as condições sociais têm melhorado gradativamente, mas a criminalidade continua elevada, né? Continua elevada, é importante que se diga que, nesse ponto da comparação, Brasil e Venezuela, eles divergem, vão por caminhos diferentes, né? A Venezuela tem um problema sério de segurança, uma série de políticas têm sido implementadas para tentar enfrentar esse problema, mas não se aplica na Venezuela aquilo que no Brasil é chamado de política de segurança, que se pratica na periferia de São Paulo, que se pratica nas favelas do Rio de Janeiro, que é o extermínio da população pobre e negra das favelas, dos bairros pobres. Isso realmente não ocorre na Venezuela. Na Venezuela se respeita os direitos humanos. Mas só para encerrar aqui com esse tema da segurança, né, o fato é que o governo da Venezuela, no final do ano passado, convocou todas as forças políticas ao diálogo sobre a questão da segurança. Inclusive, o candidato derrotado pelo Chávez e depois derrotado pelo Maduro, Henrique Capriles, ele participou dessas conversas, desse diálogo que continua até hoje, né? No entanto, os setores radicais da oposição, como a ex-deputada Maria Corina, boicotam a discussão sobre segurança. Então, a oposição que denuncia, que critica o problema da insegurança urbana, quando se tenta encontrar uma solução, eles são os primeiros a se omitirem, a boicotarem a tentativa de se encontrar uma solução do problema. A única conclusão possível é que para esse setor, que não é toda a oposição venezuelana, mas que é o setor mais radical, quanto pior, melhor. Esse discurso do quanto pior, melhor, que nós, como brasileiros, não podemos aceitar na nossa região. Agradeço a atenção de vocês, termino por aqui. Obrigado. Obrigado, professor Igor. Eu passo já a palavra, então, ao senhor Gilberto Maringoni. Vossa Excelência também tem 15 minutos. Um minutinho. Sim, tá.